Apesar da vitória e da classificação para a final do Campeonato Paulista, Ramon Dias segue pressionado no timão. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre Neymar. Ele pipocou ou se poupou para jogar na seleção? O que importa é que o torcedor santista ficou bem chateado com o atacante. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre um feito de mineiros e gaúchos. Normalmente as maiores rendas do futebol brasileiro vêm de São Paulo e Rio de Janeiro, até por conta dos ingressos mais altos. Nesse final de semana em São Paulo tivemos Corinthians e Santos, e no Rio de Janeiro, Flamengo versus Vasco, o clássico das multidões. Mas as maiores arrecadações ficaram em Porto Alegre e em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, na vitória por 4-0 contra o América, levou 47.036 pessoas ao Mineirão, numa renda total de R$ 4.100.000, ticket médio de R$ 87. Já Grêmio e Internacional levaram para a Arena do Grêmio 51.077 torcedores e a maior renda do final de semana, R$ 4.400.000. O Flamengo versus Vasco teve 55 mil pessoas no Maracanã e uma renda de 3.700.000. Corinthians e Santos, segundo o maior público da história da Neoquímica Arena. Em jogos do Corinthians, 47 mil pessoas e uma renda de R$ 3.600.000. Pode parecer besteira, mas a capacidade de arrecadação com bilheteria transforma os clubes. Aqueles times que têm a possibilidade de faturar alto de forma recorrente com jogos dentro de casa têm maior capacidade de investimento, de pagamento de salários, de contratações, entre outras coisas. Atrasado me fala, o Corinthians pagou o Flamengo pelo Mateuzinho. Atila, estava esperando só o jogo acabar para poder entrar ao vivo com vocês, né? Sobre o Corinthians e o Mateuzinho, a pergunta é boa. Confesso que eu não tenho essa resposta de primeira, mas vou checar com o PT. Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa do Flamengo. Quer ver, ó? Desculpas pelo horário. Responda quando puder. Só queria confirmar se o Corinthians já pagou as prestações em atraso do Mateuzinho. Flamengo que até por isso, entre outros calotes, decidiu que a partir de agora só vende para clubes do Brasil e do exterior com pagamento à vista ou então com garantias bancárias. E foi essa rigidez rubro-negra que fez com que a ida do Thiago Maia para o Santos melasse, né? O pessoal do Flamengo ficou bem bravo com o Inter, que acabou não pagando nenhuma das 3 parcelas que já venceram da compra do Thiago Maia e ainda teria lucro com ele, tá bom? Mandei mensagem para uma pessoa do Fla, a pessoa respondeu que não faz ideia, mas que vai tentar descobrir e amanhã me fala. Boa, deixa eu agradecer aqui. Bom que responde rápido, né? Já mandei agora e já... Boa noite, Nicola. Memphis tentou dar um soco no jogador do Santos e o VAR nem viu. E, se eu não me engano, esse lance foi agora no final da partida com o Godoy, não foi? E em cima disso, Paulo, eu tenho uma observação importante para fazer. E aqui, cara, como eu torço para a Portuguesa e sou isento em relação a tudo isso, eu acho justo a gente lembrar. Para mim, a expulsão do Zé Ivaldo é justa, é correta. Zé Ivaldo que até vem bem com a camisa do Santos, mas é meio destrambelhado, é meio temperamental, expulsões idiotas. Hoje ele dá um carrinho absolutamente sem cabimento no Yuri Alberto. Mas, o que vem a observação? O árbitro em campo não deu cartão, o árbitro de vídeo chamou, falou, ó, campeão, você tem que dar o vermelho, você lance para vermelho. Beleza, essa expulsão é indiscutível. A questão é, e a expulsão do Carrijo contra o Mirassol no comecinho do segundo tempo? Foi no finalzinho do primeiro tempo, enfim. Mas num lance contra o Cleison. O Cleison, inclusive, foi no final do primeiro tempo, eu até achei que ele não voltaria para o segundo tempo, ele volta. Mas foi um lance bem parecido, de um carrinho que vai se arrastando e acaba acertando o tornozelo do adversário. Para mim, a total falta de critério do Campeonato Paulista, tá? Será que o Ramon Dias vai fazer a mesma burrice na escalação do Timão na quarta-feira? Fernandinho Fontes. O Ramon Dias está naquele momento sobrevivência, né? Ele sabe que precisa responder.
com o resultado, senão vai cair. O Marco Aurélio está dizendo que a Brax está pagando o Mateuzinho. A Brax pode estar pagando desse ano, mas e as prestações do ano passado? O pessoal do Flamengo que eu perguntei disse que não faz ideia, é o departamento financeiro que ela tentaria me ajudar amanhã. Só agradecer aqui, né, que fica de bom tom. Obrigadão. Jornalistas ao final desse jogo com a esperança de que o Corinthians vire o jogo quarta. Piada, né? Pode até fazer 3, o problema é não tomar nenhum placar 3-2. Cara, o Narico tocou num ponto muito importante. O Corinthians tem tomado gol em praticamente todos os jogos. Quer ver? Só dar uma bisolhada rápida aqui, ó. Retrospecto recente do Corinthians em partidas do futebol nacional e internacional. Quer ver? Hoje, Campeonato Paulista. Hoje tomou um gol, né? Foi gol do Tiquinho. Últimos jogos do Corinthians. 3-0 para o Barcelona, tomou 3. Venceu o Mirassol por 2-0, não tomou gol nesse jogo. Lance discutível, aquela questão do Cleison que a gente já falou. Vitória contra a Universidade Central 3-2, tomou 2. Corinthians e Guarani 2-2, era time reserva. Corinthians e Universidade Central na Venezuela 1-1. Corinthians e Portuguesa, time reserva 2-2. Corinthians e Santos 2-1. Corinthians e São Bernardo 2-0. Então assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos últimos 8 jogos, o Corinthians não tomou gol em apenas um, contra o Mirassol. Esse para mim é o grande ponto. Corinthians fazer 3 gols, cara, é difícil. Não é a lógica. A lógica, o natural, é que o Corinthians seja eliminado na quarta-feira e vai jogar Sul-Americano. Mas fazer 3 gols, cara, uma noite perfeita, pode até rolar. A questão é, não vai tomar gol? Porque se tomar, 4 gols só levam para a decisão por pênalti. 4-1 é de pênalti. Embora o Hugo seja um baita pegador de pênalti, né? Se toma um gol para passar direto, o Corinthians precisa fazer 5. Enfim, vai ser pesado na quarta-feira. E eu achava o Corinthians favorito contra o Santos, mas não acho o Corinthians favorito contra o Barcelona. Acho que a tendência é que o Barcelona passe. Preciso falar agora sobre Neymar. O atacante do Santos pipocou na semifinal do Campeonato Paulista ou se preservou para jogar pela seleção brasileira? Seja uma ou outra resposta, o filme dele ficou bastante queimado com o torcedor do Peixe. Para quem não pegou as referências, o Neymar não esteve em campo, não entrou, não jogou nem sequer 1 minuto na semifinal entre Corinthians e Santos, que terminou com derrota do Peixe. O Corinthians venceu por 2-1 e é finalista do Paulistão. O Neymar até participou do processo de aquecimento e se sentou no banco de reservas durante todo o jogo, causando a impressão de que em algum momento entraria. Isso não aconteceu. Depois da partida, o Pedro Caixinha afirmou que todo mundo no Santos já sabia que ele não tinha condição de jogar, mas o Caixinha pediu que ele fosse para o banco para tentar enganar jogadores e membros da comissão técnica do Corinthians, imaginando que em algum momento o Neymar poderia entrar. Só para explicar. O Neymar havia se contundido no final de semana passado no jogo contra o Red Bull Bragantino. E ele perdeu alguns bons dias de recuperação para essa lesão muscular no Carnaval do Rio de Janeiro. Em vez de ficar fazendo atividades no CT Santista, de manhã, de tarde e de noite, ele foi com a esposa e a família para Mangaratiba. E também esteve no Sambódromo do Rio de Janeiro, onde passou pelo menos 5 horas. Tempo que ele perde, cansando em vez de fazer tratamento. Na pior das hipóteses, dá para dizer que o Neymar não foi um cara disciplinado e não tinha a semifinal do Campeonato Paulista como prioridade. Tem muito torcedor santista imaginando que o Neymar não jogou contra o Corinthians com medo de estourar essa lesão e desfalcar a seleção brasileira. O Neymar havia sido convocado pelo Dorival Júnior na última quinta-feira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Só o tempo vai dizer quantos dias mais o Neymar precisará para se recuperar da contusão. Mas o que é certo é que o filme dele ficou ligeiramente queimado. E aí vem a pergunta: como é que ficaria essa situação se o Santos fosse do Neymar? Essa é uma discussão que existe nos bastidores para que o Neymar e o pai dele adquiram a SAF do Santos. Situação bastante delicada. Só para completar, queria colocar a frase do Neymar: infelizmente faz parte do futebol, não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos, fecha aspas. É importante destacar que pro Neymar o que pegou foi uma lesão na quinta-feira e não a lesão do último domingo. Eu confesso que para mim essa história não colou. E você? O que achou de toda essa confusão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
Hora de falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Ramon Dias. O Timão está classificado para a final do Campeonato Paulista, mas o treinador argentino segue balançando no cargo. Isso porque mesmo depois da vitória por 2-1 contra o Peixe, o nível de insatisfação da arquibancada, das redes sociais e de conselheiros e pessoas próximas do Augusto segue alto. A insatisfação se dá também por conta de uma série de decisões do Ramon. A escalação do time pro confronto contra o Santos foi contestada, assim como mudanças. A avaliação de bastante gente importante no Corinthians é de que o Ramon Dias é medroso e não tem o tamanho que o Corinthians precisa. Para piorar a situação do treinador, na quarta-feira o Corinthians vai precisar reverter a derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Isso significa que o Corinthians só passa dentro de campo se vencer por 4 ou mais gols de diferença. Se vencer por 3-0, 4-1 ou 5-2, a decisão vai para pênaltis. Qualquer outro resultado e o Corinthians dá adeus à Libertadores da América, tendo de se contentar apenas com a Sul-Americana. E é aí que eu quero chegar com informação. Antes de gravar esse vídeo, na manhã dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa próxima ao presidente Augusto Melo. E ela não descarta que, em caso de eliminação diante do Barcelona, Ramon Dias seja demitido. A curiosidade é que isso aconteceria às vésperas de uma final de Campeonato Paulista. Não é a lógica. O Corinthians precisaria perder e perder, deixando péssima impressão para o Barcelona. Se ficar num 2-0, muito perto da classificação ou de levar a decisão para os pênaltis, Ramon Dias será mantido para os confrontos da final do Campeonato Paulista. Embora o índice de contestação ao trabalho dele siga bastante alto. Você, na condição de dirigente corintiano, demitiria o Ramon em caso de eliminação ou o manteria para a final do Paulistão? Já use o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Rapaziada boa, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil, Coringão. Se você gostou do vídeo, chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal. Ativa também aqui o sininho de notificação, é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coraçãozinho, aqui para mais, até o próximo vídeo. E vamos que vamos que vamos!